E é uma angústia que eu tenho hoje é ver que são pouquíssimos profissionais que trabalham dessa forma, né? Então, assim, observar que pacientes rodam vários profissionais, sofrem muito, esse é o mais grave, e muitas vezes é falta de ferro, sabe? É muito pouco. Em que tipo de, por exemplo, de situação, doença, que pode ser uma falta de ferro, por exemplo? Falta de ferro, a mulher tá com o cabelo Caindo. tá caindo, ela tá deprimida, ela tem fadiga, ela não dorme, ela tem síndrome das pernas inquietas, ela tem hipotiroidismo, e tudo isso a gente pode chegar no ferro. Mas tem que ter olhos para saber olhar. Eu falo que é igual hieróglifo. Eu não sei ler hieróglifo, mas o exame laboratorial, para a maioria dos profissionais da área da saúde, é igual um hieróglifo. Eles batem o olho, sabem olhar se está normal ou não, mas além disso não fala mais nada. E tá claro, muitas vezes está claro ali, mas é para estar normal. Mas agora a gente conversar sobre o ideal, aí é outra conversa, né? E muitas vezes é um detalhezinho que vai salvar a vida da pessoa, literalmente. E na faculdade de medicina eles não dão essa direção? Não. Na faculdade de medicina, a minha faculdade foi incrível, mas é uma faculdade que, de um lado, a gente tem uma teoria muito bem dada, de outro, tem uma prática que até destoa bastante da teoria, porque são consultas muito rápidas, enfim. São consultas nas quais a meta é oferecer um diagnóstico e um tratamento o mais rápido possível. Mas essa investigação, esses detalhes de nutrientes, isso não é ensinado. Então, por exemplo, eu talvez escutei falar de vitamina B12 uma vez na minha faculdade, na geriatria. Porque o idoso, a fala que eu escutei foi, o idoso, ele tem que ser suplementado de B12, mas como você suplementa, qual exame, como acompanha, isso não é ensinado. Com relação ao ferro, a gente aprende de maneira muito superficial. Então, por exemplo, tem artigo do British Medical Journal, que é um periódico de altíssima relevância, falando da carência de ferro não anêmica. E o que na prática a gente observa? Repõe ferros, só pensa na falta de ferro quando a mulher, principalmente, está com anemia. Só que a anemia pode ser causada por várias questões. Pode ser falta de B12, pode ser falta de hormônio da tireoide. Mas, infelizmente, hoje, ainda na prática clínica, anemia e falta de ferro. Um outro absurdo que ocorre. Que loucura, né? Então, por exemplo, eu comecei a divulgar bastante sobre vitamina B12 e a mãe de uma criança, ela entrou em contato comigo, enfim, para relatar o caso do filho dela, que com 3 meses de idade, 2 ou 3 meses de idade, ele foi diagnosticado com leucemia e com algo neurológico. E os médicos falaram, vai morrer. Não tem o que fazer, vai morrer. Fez punção de medula e tal, e assim, tinha toda a característica da B12, mas ninguém tinha olhos para ver que era B12. E aí ela, pesquisando na internet, viu que poderia ser B12. Ela teve que brigar com a equipe do hospital para poder fazer o exame de B12. Resultado, era B12, o menino tá vivo e tá lindo, dá até arrepio. E uma terceira mãe que perdeu o neném. Possivelmente foi por falta de B12. Então, assim, a gente está falando de temas de saúde pública, de temas muito simples, absurdamente baratos, mas que quase nenhum profissional tem olhos para ver isso. Isso é muito grave. E eu falo pela minha experiência. Eu fui descobrir a vitamina B12 no meio de uma pós-graduação de nutrologia. Então, eu passei pela faculdade de medicina, estava ali no meio, e aí eu acredito que Deus ou uma força maior falou, agora você vai aprender isso aqui na marra. E aí como é que foi? Eu tive uma aula com um professor lá daqui da Escola Paulista de Medicina, uma aula genial sobre B12. Junto com isso, uma paciente ficou paraplégica e depois a filha descobriu que foi falta de B12. E junto eu ia começar a trabalhar numa clínica aqui em São Paulo que ela me pediu o exame de B12. A minha B12 era muito abaixo da normalidade. E logo depois desse período, uma paciente, ela com surtos psicóticos, a gente descobriu que era falta de B12. A causa do surto psicótico dela. Então, assim, eu falei, caramba, isso aqui é foda demais, né? A importância é gigantesca. A importância é gigantesca. Então, assim, na minha concepção, todo mundo, sem exceção, tem que suplementar B12. Todo mundo. Qual que é a dificuldade? Qual a dose de cada um? Eu falo que é igual dinheiro. Eu pergunto para alguns pacientes, R$1 milhão é muito ou pouco?
Depende. Depende. Então, assim, pra mim, eu nunca vi esse dinheiro, mas pra um Michael Jackson, pra um Neymar... Não é nada, né? Não é nada. Um final de semana dele, isso aí é uma gorjeta, talvez. Sim. Né? Então, vitamina é a mesma coisa. Tem pacientes que vão, adultos, que vão precisar de 100 microgramas de vitamina B12. Já tem pacientes que vão precisar de 5 mil. Olha a diferença discrepante. 100 a 5 mil. É muito grande. Então, assim, esse que é o difícil. E se você consumir em excesso, tem problema? Hidrossolúvel provavelmente não tem tanto problema assim, mas não é interessante. Mas, por exemplo, num polivitamínico. Então dá um polivitamínico, vai acertar. Não vai acertar. Polivitamínico é quase nada de muita coisa. Né? Então ali vai ter de A a Z, mas vai ter talvez 2, 4 microgramas. Se para um adulto começa a ajudar a partir de 100, já começou a ficar grande de novo. E quais alimentos eu posso encontrar B12? Carne, principalmente. Carne? Produtos de origem animal, mas principalmente carne. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela está com insuficiência de B12, ela teria que comer muita carne? Não vai subir. Não vai subir? Não. Tem que ser suplementado. Essa foi minha angústia quando eu comecei a perceber que eu não conseguiria oferecer uma medicina 100% natural. Uhum. Porque eu comecei a entender de vitaminas, aí eu falei, não, mas eu vou oferecer alimento, come mais carne. Não sobe. É igual ferro. Porque você tem que comer muita carne para conseguir subir. Não vai subir. É igual ferro, né? Tem médico que ainda fala, come mais carne. É um absurdo, não vai subir. Uhum. Então, por exemplo, um comprimido de 100 miligramas de ferro. Tá bom, come carne. 5 quilos de filé mignon. Você vai comer? É impossível. Eu que sou carnívoro não como isso. Não tem como. Não tem como. Então, assim, fora que impossível. acaba sendo mais caro, né? Certo? Impossível. A gente não é um leão. A gente não é leão para comer 5 quilos de carne por dia. E se, por exemplo, eu quiser descobrir se eu tenho a falta de alguma desses nutrientes, ferro, B12, então, ou as pessoas estão em casa, qual que é a dificuldade? Não é só pedir o exame, porque muitas pessoas têm a ilusão de que vou pedir o exame. Tudo bem, pega um hieróglifo e tenta ler. Não adianta. Você tem que saber o que pedir, tem que ter profissional para poder ler aquela informação. Tem que ir num profissional igual o senhor, né? Já está crescendo, tudo bem. Já está crescendo o número de profissionais que sabem ler, mas ainda é muito, muito raro o profissional que sabe realmente ler um exame desse. Mas a diferença que a gente consegue trazer para a vida de uma pessoa, ela é inimaginável. Eu trouxe aqui alguns pequenos exemplos. É inimaginável. Todo mundo merece um acompanhamento desse. Todo mundo que quer ter um alto desempenho, todo mundo que quer ter uma vida boa, todo mundo quer prevenir doenças. Qualidade de vida. Tem que.